Estamos no dia 25 de setembro de 2019, o Arquivo Público Municipal dá continuidade aos seus diálogos históricos na sua edição número 14, hoje no Instituto de Permacultura da Pampa, com a engenheira agrônoma Tatiana Cavassana e com o João Roquete, para nós conversarmos sobre esse trabalho maravilhoso, esse diálogo que eles vêm fazendo, não com Bagé, começando em Bagé, mas com todo o nosso planeta. E isso é um orgulho para Bagé, pouco reconhecido pelos bagienses, e nós queremos explorar um pouco mais este trabalho de vocês. Nós inicialmente gostaria de saber de cada um de vocês a origem, como é que vocês, começando por ti, João, que é bagiense, depois a nossa mineirinha, tu és mineira? Não, paulista, né? Nossa paulista vai dar, como é que ela veio parar em Bagé e que trabalhos ela fazia nesse ramo antes dessa atividade, antes de chegar aqui. João, tu que é bagiense, faz as honras da casa e inicia por ti. Bom, eu sempre tive uma paixão e uma ligação pela natureza, né? Então, em um determinado momento da minha vida, eu conheci um iraniano. Eu estava tocando um projeto de sementes ecológicas aqui nos assentamentos na época. Isso o que? Na década de 1980, 70? Fim da década de 80. Fim da década de 80. 90 já, né? Uhum. Então, eu conheci esse iraniano e ele soube de mim, foi numa reunião que eu estava promovendo em Porto Alegre, que eu estava fazendo um trabalho de recuperação de sementes, né? Então eu tinha feito uma reunião onde participava o movimento indígena, a Pastoral da Terra, várias ONGs que estavam trabalhando com isso, porque havia uma preocupação das perdas dessas variedades antigas, né, de semente, de milho, de feijão, e também de hortaliças, das colônias que trouxeram, né, italianos e alemães que vieram para cá, todo esse contexto, né? E eu andava recorrendo várias regiões e procurando pessoas que tinham sementes, muitas delas trouxeram essas sementes junto com elas, enfim, né? E aí ele soube disso, o mundo é pequeno para quem é da mesma área, né? E ele numa dessas reuniões apareceu e se propôs a ajudar o projeto. Ele na época representava a PAU, Permacultura América Latina, uma instituição com sede no Novo México, em Santa Fé, e ele estava querendo apoiar o projeto então, né? Aí na época ele apoiou com uma forma para eu poder melhorar o sistema de trabalho com as sementes, distribuição e roteiros que eu estava fazendo, que eu viajava por vários sindicatos rurais, enfim. E aí, passado um tempo, ele me convidou se eu não queria montar um centro de permacultura no Bioma Pampa, porque ele montou 12 projetos na América Latina, né, em vários países da América Latina. E ele tinha montado na Amazônia, no Cerrado, né, e na Mata Atlântica, e queria montar um no Bioma Pampa, estava procurando uma pessoa, né. E aí a gente começou então essa ideia de procurar uma terra e ver como é que faz, etc, né? Aí eu comecei a estudar, eu já sabia o que é um pouco permacultura, mas não tinha entrado, né, no tema. Comecei a estudar, fiz curso, etc, e ele queria que eu fosse professor de permacultura também, né? Diz uma coisa, João, fazendo uma breve interrupção nessa tua descrição maravilhosa, e até eu gostaria de saber depois o nome desse iraniano, porque... Ahmad Ali Sharif. E ele ainda trabalha com isso? Morreu faz 2 anos. Morreu faz 2 anos. Morreu na África. Isso. Aí tu dizias assim agora ao final, eu não conhecia bem permacultura, então eu fui estudar. E o que tu pode dizer para as pessoas que vão lá no arquivo e dizer o que é permacultura? Porque
nem todos conhecem sim. o que é permacultura. A palavra permacultura hoje não tem nem no dicionário ainda, né? Mas ela foi criada por Bill Mollison e David Hungry, são dois australianos, né? Que no final da década de 70, Bill Mollison começou a estudar toda a crise ambiental que hoje faz parte do noticiário, né? Não era assim, dessa forma, né? E começou a ver que havia um decréscimo gigantesco de peixes. Ele morou numa colônia de pescadores, ficou plantando e pescando aí durante 2 anos. Ele era da área acadêmica, tinha saído da academia e resolveu ver de perto tudo isso, né? E aí ele viu que havia uma crise profunda, né? De trato com o solo e da sobrepesca, etc. E começou a ver uma forma de melhorar isso de alguma maneira, como é que ele podia fazer, né? E começou a estudar, e dentro desses estudos ele encontrou, né, algo como que agricultura sustentável, né? E da agricultura sustentável ele viu que passava da agricultura, que os povos antigos, mais do que a agricultura sustentável, tinha que ter uma cultura sustentável. Ou seja, quando a gente fala em cultura, geralmente nós lembramos de arte, Sim. né? Mas é uma cultura da forma de vida. E aí ele cria a palavra, então, permacultura, ou seja, uma cultura permanente. Ou seja, a cultura que nós estamos implementando hoje, ela é permanente, certo? Ou seja, ela consegue se manter diante de uma dinâmica, porque tudo é dinâmico, está tudo mutante, né? Mas como é que tu consegue nos manter vivos diante de um processo todo de desenvolvimento que está acontecendo, né? Então hoje se fala muito, por exemplo, tem que ter educação, faz plano de governo, etc. Aí a nossa pergunta, quando a gente dá as formações aqui, é qual educação que você pensa? Ou seja, que sustentabilidade que nós queremos, né? De que educação nós estamos falando? As pessoas estão reproduzindo textos, né? Para cumprir provas, certo? Para passar em concursos, e a Amazônia está em chamas, os rios estão poluídos, nós estamos comendo veneno. Ou seja, de que educação nós estamos falando? Esse é o questionamento profundo nosso, né? Ou seja, que essa educação que está posta, essa educação que está ensinada, está nos levando a um colapso eminente, né? Para quem é da área como a gente, que estuda, que está aprofundando isso, nós estamos vivendo uma crise, onde essa crise passa agora de um processo de degradação ambiental, né? Porque assim, a crise, ela não é ambiental, é uma crise humana. Porque quem degrada é porque está em crise. Uma pessoa que está na sua plena consciência não degrada, né? Ou seja, ela vai tentar se coevoluir com o planeta, né? Como as civilizações antigas fizeram isso, né? Coevoluíram, né? Então, os índios amazônicos estão aí há 16 mil anos. Nós estamos há 500 anos de ocupação sobre esse território. E nós praticamente destruímos com todos os biomas, né? Então, dentro da história que você estuda, tem um livro interessante para ler que a gente usa nas formações, que é Colapso, do Jared Diamond, onde ele mostra duas realidades divide o livro em 2 partes, né? Civilizações que deram errado e que entraram em colapso, né? Como tantas civilizações antigas, né? E as civilizações que conseguiram em um determinado momento mudar o rumo da história e acertaram o rumo, né? E sobreviveram, né? Como o Japão, como tantas outras civilizações. Diz uma coisa, João, dentro desta concepção maravilhosa, e após essa tua explanação, pessoal, quando ouve falar em permacultura sem a profundidade de conhecimento que tu expôs agora, sempre vem aquela pergunta do leigo: há a condição de conciliação, de se manter essa cultura de vida, essa nossa cultura, com as necessidades que são nos impostas muitas vezes pelo progresso da própria ciência? O que tu diria nisso? Não está separado, né, a ciência da permacultura. A permacultura é uma ciência também, de estudo, né? Então, o que acontece? O nosso problema básico é que nós estamos querendo, num planeta finito, certo, criar um sistema de vida infinito. É impossível isso. Ou seja, a minha empresa esse ano cresce 5%, o ano que vem cresce 10%, no ano seguinte eu quero que cresça 15%, esse ano eu planto 1.000 hectares de soja, o ano que vem eu quero plantar 1.500, no outro ano eu quero plantar... Não existe essa possibilidade. Esse é o fato, essa possibilidade não existe, não tem planeta para isso. Entende? Então, ou seja, ou nós mudamos essa forma de pensar, ou nós vamos colapsar, né? E eu estou te colocando isso, você como historiador, citei esse livro do Jared Diamond, que a gente tem sugerido que as pessoas leiam, né?
porque é um tratado de nós lembrarmos, né, olhar para a história, já que existe a história, olhar para trás e ver lá atrás como que essas civilizações sucumbiram. Tu pega o Império Romano. Se eu fosse hoje, o Império Romano tivesse naquela época, nós tivéssemos inserido naquele contexto, hoje, né, a gente ia achar que aquilo não ia ter fim. Ou seja, os caras ocupavam um território gigantesco, tinha uma estrutura gigantesca, uma arte militar perfeita, que não tinha quem dominasse, no entanto chegou um ponto que sucumbiu. E aí, se tu for pensar, como que sucumbe uma estrutura daquelas? Né? Eu tenho mais soldados que agricultores. Eu tenho mais pessoas em guerra e fazendo armas e cortando árvores para fazer armas e espadas, porque eu preciso de fogo para fazer ferro. Certo? O Saara já foi uma floresta. Certo? E aí para tentar atender uma demanda de guerra, bélica. Certo? E a nossa agricultura é uma agricultura bélica, porque tudo que nós estamos usando na agricultura hoje nasceu na guerra. E a gente acha que é uma demanda agrícola. Não é. Né? Nem o herbicida, nem o fungicida, nem o inseticida. Todos eles são armas de guerra. Quando termina a Segunda Guerra, certo? Tem um excedente de produtos químicos e de conhecimento científico, e essas pessoas então, ou seja, nós temos que usar isso, as grandes corporações, sem citar nome. Ou seja, o que nós vamos fazer com esse arsenal de material que sobrou, esse conhecimento técnico todo que sobrou, nós vamos aplicar onde? Isso está escrito. Em algum momento, certos cidadãos pensaram assim, bom, a agricultura não tem dado muito nada de contribuição para o setor industrial, e aí começaram a implementar isso. A base do que era dos inseticidas foi usada para deprimir soldados na guerra. Sobrevoavam as trincheiras com alguns produtos, né, que hoje são as bases dos inseticidas para deprimir os soldados. Isso foi arma de guerra. Na Segunda Guerra teve arma química. Claro. Né? Então, e quando termina a guerra, tu tem um excedente desses materiais e um excedente de conhecimento disso. Isso foi aplicado depois. O herbicida, por exemplo, que está se usando hoje aqui na soja, um dos componentes dele, o 2,4-D, foi usado o 2,4-D com 2,4,5-T no Vietnã, o agente laranja. Certo? Nós estamos usando agora, para nós é uma surpresa, ou seja, absurda, porque aquilo causou crise teratogênica, ou seja, nós estamos com uma série de problemas ainda no Vietnã, crianças nascendo desde aquela época. Né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, não tem como nós manter um crescimento, né, com essa visão. Ou seja, nós podemos seguir crescendo, certo? Mas com outro foco. E outra coisa, se tu for estudar todas essas civilizações antigas também, né, e se tu pegar a maioria das civilizações indígenas e todas as outras que nos antecederam, todas elas tinham controle da natalidade. Tu pode pegar qualquer uma para estudar, agora à tarde você vai ver que todas as tribos tinham controle da natalidade. Vários tipos de controle da natalidade. Né? Ou seja, com ervas, mas tinham a consciência, da necessidade do controle da natalidade. Ou seja, para nós isso é uma coisa básica. Eu preciso ter uma lógica dessa. Ou seja, tu tem um campo, aí cabe 200 vacas, aí tu quer botar 300, não, é para 200, como é que tu vai botar 300? E nesse conceito as pessoas entendem. Um fazendeiro entende que ele não pode botar além do limite do campo, porque os animais não vão ter o que comer. Mas nós não estamos tendo a mesma consciência com relação às pessoas. O ser humano. Essa é a verdade. Né? Ou seja, nós estamos num giro de crescimento populacional absurdo. Aí tu pega uma Suíça, uma Alemanha, um Japão, os caras já viram que não dá para seguir assim. Então existe já um plano de controle da natalidade, compreende? Então assim, tu pega a Suíça, por exemplo, a gente tem a oportunidade de viajar pela Suíça e pela Áustria. A estrutura agrícola da Suíça é muito clara, ou seja, existe um plano agrícola para 5 anos. Então eu sou produtor rural, agricultor, o nome que queira dar, eu tenho um cadastro junto ao governo e eu vou me inscrever para plantar ou para criar, etc, etc. Eu tenho que apresentar para o governo um plano para 5 anos de trabalho. Nesses 5 anos de trabalho eu tenho que ter rotação de cultura, eu não posso plantar o que eu quero simplesmente, porque o solo é teu, a fazenda é tua, mas o contexto do solo está dentro de uma coisa chamada país, que está dentro de uma coisa chamada planeta. Então a responsabilidade não é só tua,
certo? É tua dentro da tua terra, mas você tem uma responsabilidade com o restante do sistema. E você tem que plantar por ano 5 culturas diferentes para poder fazer rotação. Então eu tenho que manter 5 culturas e tenho que manter um projeto para 5 anos. E os caras vão fiscalizar. A gente foi ver nas fazendas. Qual é a cultura agrícola no Brasil? Não existe. Não existe. Eu chego no banco, pego um dinheiro, planto, certo? E daqui a 6 meses eu pago. E o solo? Não, o solo não importa. Mas se eu estiver degradando o solo, não, o problema não tem. Ou seja, a gente fez 6 mil quilômetros de estrada entre Suíça e Áustria, nós não vimos uma erosão. Nenhuma. Aqui no Brasil, tu anda, aqui... Tu sais aqui, vai... Não, o nosso rio aqui, quando eu vim para cá, a água dava no pescoço, agora dá no tornozelo, está completamente erodida. Não tem nenhum critério nem para fazer uma estrada, nem para labrar, para nada. Você faz do jeito que bem entender. Verdade. Pronto, é teu. Então, a nossa ideia de propriedade nos dá um tiro no pé. Sim, nós não temos a noção de socialização do direito de propriedade. Exatamente, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, João, deixa eu te pedir uma coisa, uma gentileza. Eu quero ouvir um pouco a Tati. Eu quero saber como é que a Tati iniciou nesse trabalho, né, e como é que ela veio aqui para Bagé e como ela agregou ou entrou aqui no Instituto. Eu brinco que eu tenho 3 vidas, que eu estou na minha 3ª vida. Então eu tenho tido uma história muito diversificada de estudo e de interesses. Então eu tenho uma primeira formação como desenhista industrial, fiz uma especialização na área de psicanálise junguiana e o que eu sempre senti foi vontade de sair de São Paulo. Tem algo muito artificial nas formas de vida das cidades e de alguma maneira eu sentia isso de uma forma intuitiva. Então me sentindo como... oprimida naquele ambiente, como sempre gastando energia mais que o necessário, por exemplo, no trânsito, levando horas para chegar num lugar, o que era possível fazer num dia, o quanto de gente que você tem que enfrentar e se relacionar na rua para ir daqui até ali fazer alguma coisa. Era um processo que não era natural para mim, né? Para minha forma de viver. Então eu, nessa fase, me formei em desenho industrial, estudava psicanálise, estudava comportamento e nessa época fundei uma companhia de teatro e trabalhei por 14 anos com teatro de animação em São Paulo. E no meio desse tempo eu mudei para Atibaia, porque já era 60 quilômetros de São Paulo, então era um passo fora da cidade que eu dava, ainda tinha que ir para São Paulo sempre trabalhar. Depois... O mais privilegiado de São Paulo, Atibaia. Realmente, uma das melhores cidades que eu já morei. É um lugar excelente para viver. E aí morei em Atibaia por 5 anos e continuava, já era muito melhor do que morar em São Paulo, mas eu ainda sentia que eu queria ter mais relação com o campo. Eu queria estar mais perto da natureza. Claro que eu já tinha uma paisagem na minha volta, não estava só cercada de prédio, de trânsito, de barulho, mas eu ainda queria, na paisagem, em relação à paisagem, eu queria um isolamento maior. E aí eu coloquei essa casa à venda. Eu fui para o Japão, morei um tempo no Japão e quando eu voltei do Japão, voltei muito diferente também, com mais interesse em tudo isso. Comecei a estudar um pouco sobre como plantar as coisas, de leiga total, que eu era de tudo, eu não sabia se um alho, como é que dá um alho, eu não tinha nenhuma noção de nada, porque eu era urbana e tinha trabalhado com teatro a vida toda. E... diz que o universo atende os pedidos da gente e nesse processo eu conheci o João lá em Minas Gerais. Por isso que você acha que eu sou mineira, né? Isso. A gente se conheceu em Minas. Eu conheci o João, conheci a permacultura também. Então, além do campo que eu queria, da agricultura que eu buscava, eu conheci também a permacultura, né? Que é uma coisa que inclui as agriculturas, mas ela tem uma base conceitual mais ampla, porque não é só o que você planta, é como você planta, como você integra os seus plantios com o resto das coisas que você faz no campo, por exemplo, essa construção, como é que ela está colocada no terreno em relação a todo o resto das coisas que existem. Então a permacultura traz a possibilidade de você criar uma paisagem que tenha toda a inteligência da paisagem natural, mas que atenda às suas necessidades. Não só às suas necessidades materiais, de comida, de água e tudo mais, mas as necessidades imateriais como as que eu tinha, por exemplo, de viver uma vida mais integrada à natureza, uma vida mais silenciosa.
Me diga uma coisa, e aí, como é que começou, que ano tu chegaste aqui em Bagé, Tatiana? Eu cheguei aqui em 2010. 2010. E o IPEP estava numa fase de estagnação, porque por causa do processo histórico do IPEP, de como as coisas foram, há mais ou menos uns 4, 5 anos. E quando eu vim em 2010, a gente assumiu junto de remodelar, né? Remodelar e continuar para frente. Claro, com a visão da permacultura, mas mesmo dentro da permacultura você pode fazer muitas escolhas diversificadas, né? E isso que a gente estava conversando da ciência, não existe conflito. Quando uma coisa nova vem, ou mais um ponto numa história, né, mais um elo numa corrente, aquilo não anula todos os elos anteriores e tudo que aconteceu antes. Então não tem conflito entre nada que se crie no mundo com a gente poder também olhar para o que foi feito no passado, o que era válido e a gente deve continuar fazendo, o que a gente não deve continuar, o que pode ser melhorado. Então, quando eu me agreguei ao trabalho do João em 2010, a gente começou a reformular, redesenhar tudo. Então, esse lugar mesmo que a gente está agora, isso aqui era um lago, isso continha águas que escorriam da parte mais alta do terreno, a gente mudou isso. E foi desse impulso, nessa época, que a gente conseguiu construir o espaço como ele está agora. Pois é, então eu gostaria assim que vocês dessem, Tati e João, não sei quem de vocês prefere dar esse início, o que compõe hoje o Instituto, não é? O que compõe fisicamente o Instituto, quais os experimentos, enfim, os projetos que vocês têm aqui e o que ele oferece. Deixa eu responder. A gente tem um grande guarda-chuva hoje que a gente chama Rama Permacultura. Dentro dessa estrutura tem o Instituto de Permacultura da Pampa, que a gente está migrando ele para Instituto Rama. Tem a Escola Rama, que é toda a parte educacional do projeto. Tem o nosso trabalho de consultoria e a sustentação desse centro de referência, né? Então a gente sustenta aqui várias estratégias sustentáveis que as pessoas podem visitar, entender. Essas estratégias sustentáveis, como se substanciam assim, em termos de exemplo para os nossos... Porque daria para a gente dizer assim que a permacultura atua em alguns eixos, né? Por exemplo, água, certo? Então quando eu falo em água, eu vou ver assim, a fonte, da onde essa água vem, como essa água entra na propriedade e como é que ela sai, ou seja, os dejetos, certo? Então tudo isso dentro da visão da permacultura eu tenho que tratar. Né? Ou seja, se for um resíduo de um esterco, de um chiqueiro, de um tambo de leite, eu vou levar para um biodigestor, já vou gerar um gás, e o resíduo disso aí já é um biofertilizante, eu vou levar no solo. Então, dentro da permacultura, a gente diz que cada elemento que eu coloco dentro do projeto, dentro da fazenda, ele tem que cumprir mais de uma função, certo? Perfeito. Porque na natureza é assim, quase tudo tem mais de uma função. E nós estamos num momento em que nós estamos primorando uma sociedade à especialização. E o Bill Morrison fala que nós teríamos que ser generalistas. O Bill Morrison foi o criador da permacultura. Né? Australiano. Generalista. Como era o médico antigamente, que atendia tudo. Hoje o cara é especialista no olho, outro no dedo, não sei o quê. E a gente, na nossa estudo, é que quanto mais tu te especializa, mais tu te perde do todo. E a crise, parte da crise está em cima disso. Né? Então a água, eu vou atender a água em todos esses sentidos. Tanto que nós coletamos água de chuva, né? Trabalhamos a parte de saneamento ambiental, né? Todo o nosso saneamento, todo o nosso esgoto aqui é tratado aqui dentro. Né? Aí depois a parte de produção de alimento orgânico, né? Nós temos formação em biodinâmica também, né? A Tati fez o curso de agronomia agora, enfim. Né? Então, embora o curso de agronomia não tenda para o lado da agricultura orgânica, sim, enfim, né? Mas a gente já trabalha com essa parte, a parte da agrofloresta também, né? A questão de energias renováveis, né? Geração de energia renovável, né? E a parte das bioconstruções, que é o que as pessoas enxergam, né? Né? Ah, tu e eu que faço casa não sei do que, quer dizer, isso aí é o que a gente não faz. É o que vocês não fazem. Eu já fiz alguns... trabalha a cultura. Nós trabalhamos o desenho das propriedades. Por exemplo, a gente pegou um hotel fazenda em Minas Gerais, né, para dar uma consultoria, onde o cara tem gado, ovelha, suínos, cabra, etc, etc, e um hotel grande. Então, assim, foi feito um projeto que a gente chama de desenho, ou seja, um planejamento. Em inglês não tem a tradução para nós de design, né?
E nesse design a gente organizou redução do consumo de energia, que chegamos a reduzir 37% do consumo de energia do hotel, só mudando coisas de lugares, né? Melhoramento do sistema de produção de alimento, né? Reutilizando parte dos estercos dos animais, etc, etc, né? Montando, ou seja, vários projetos, vários sistemas, sistema de aquecimento de água até para piscina, enfim, tudo que envolve aquilo ali. Então, a gente coloca no centro do debate a propriedade e depois tu começa a dividir em pedaços, né? Onde é que estão os animais, onde é que está isso, onde é que está aquilo, onde é que está aquilo outro. E para cada elemento desse, tu tem um estudo, certo? Que é o que a gente chama de metodologia do design, que é o que a gente ensina nos cursos. Como é que tu cria o método? Infelizmente as pessoas conhecem pouco o que é que a permacultura trabalha, né? Porque senão se utilizariam mais. Quando termina a guerra do Vietnã, o Vietnã estava em caos, o Bill Mollison teve uma grande intervenção lá, criando métodos como um método de governo para tentar reativar o país. Então eu posso fazer um planejamento de permacultura para uma cidade inteira, certo? Por quê? Porque toda cidade tem que ter relações com água, né, com alimento, com as construções e com a energia, certo? Né? Então tem uma crise de energia em São Paulo para os sinais. Como é que você resolve isso? Eu botaria em cada sinaleira, por exemplo, uma placa solar e uma pequena bateria, ou seja, o trânsito continua. Não crio crise no trânsito. É simples, tão simples como eu estou te contando. Mas para eu poder chegar nessa simplicidade, por isso que a gente diz que a permacultura é a cultura do óbvio, para eu chegar nessa simplicidade eu tenho que ter uma leitura, que é o que a gente chama de leitura da paisagem. Como é que eu leio a paisagem? Por que é tão caótico a cidade aqui? O trânsito, o buraco, né? Ou seja, entra um governo, sai governo. Eu me lembro que desde adolescente as ruas têm buraco nos mesmos lugares. Por que não consegue se mudar? Porque a forma de resolver o problema está errada. Então eu sigo no mesmo erro. Porque se eu estou pegando uma ferramenta velha para resolver um problema novo, ele continua o mesmo. E a solução é passa a patrola, passa a patrola, passa a patrola. As pessoas não estão vendo que isso não funciona. Não enxergam que isso não funciona, então segue fazendo. Além do componente político e econômico que envolve... Mas como eu te digo, mudando um governo e outro governo, os erros se sucedem, entende? Né? Deixa a Tati dar o resto da resposta. Exato, eu queria pedir para ela complementar e também pedir para ela nos contar um pouco dos cursos que vocês desenvolvem aqui, como é que as pessoas chegam até o Instituto. A gente tem uma divulgação fraca até, né? Então nós colocamos os nossos cursos no site e as pessoas acabam achando, se inscrevem e vêm. Normalmente não são de regiões próximas aqui, a gente é muito mais conhecido fora dessa região da campanha e... Nacionalmente? Isso, tem gente que nos indicou da Rússia, tem gente que nos indicou da Europa, mas a gente não é tão conhecido localmente. Então as pessoas chegam porque elas descobrem a informação de alguma forma no nosso site. E aí quando elas chegam aqui, elas veem essas coisas todas que o João falou. Agora, quando elas podem ficar aqui por 10 dias falando sobre o assunto e vivendo no espaço, elas descobrem que tudo tem a ver com as conexões. Então, ela vai ver que tem uma estrutura como essa, que foi feita com uma tecnologia de baixo impacto, que isso tem uma durabilidade até superior a uma construção convencional, com os materiais que a gente está acostumado a fazer. Mas o que ela vai ver também? Que esse prédio está conectado com o sistema de saneamento dele de uma forma muito óbvia e harmônica, como o João diz. Isso está conectado também com a horta, e que a horta tem uma distância muito adequada da cozinha, que é o centro que vai gerar resíduos que retornam para a horta e onde você processa os alimentos da horta. Então, as pessoas que vêm para o curso, na verdade, elas vêm com um desejo oculto de fluxo, com um desejo oculto de descobrir a própria natureza. E a gente fala das técnicas, mas diz que você precisa fazer isso com essa forma de fluir e de fruir na vida, onde você é capaz de fazer essas conexões positivas. Então, quando você não trabalha isso na educação, as soluções são truncadas. Então, o que é bom para você fica ruim para o outro, e aí o conjunto não se desenvolve. A permacultura trata de desenvolvimento e prosperidade coletivas, que é como a vida se desenvolveu no planeta. Eu não tenho como a sua propriedade de soja está muito bem, aí a do vizinho
que é de uva está muito mal por causa do seu veneno, e você realmente achar que o seu planeta é aquela sua propriedade e que o fato de todo o seu entorno estar degradado, das pessoas estarem infelizes ou até sofrendo uma consequência grave de uma coisa que você está fazendo na sua área, que isso simplesmente não vai te afetar, porque você entra na sua casa e fecha a sua porta. Então as pessoas vêm e veem as coisas, e depois elas veem que tem que ter uma conexão entre as coisas. Então, quando elas vêm, por exemplo, são vários cursos que a gente oferece aqui. O curso de permacultura, ela vai aprender esse método que o João falou, e o método fala basicamente de como você analisar situações de uma maneira inteligente e racional, né? Um processo que tem que deixar de ser cada vez menos emocional e mais objetivo, para também poder se dar soluções mais objetivas, que aí contemplem um grupo maior de pessoas. E essa multiplicação, vocês buscam acompanhar, tem meios, tem instrumentos para acompanhar essa multiplicação que eu me refiro, é dessas pessoas que vocês treinam, que capacitam, né, como elas são, digamos, de um universo não segmentado, vocês têm um acompanhamento? Imagina, a gente começou no Brasil em 3. Né? Eu fui um dos pioneiros da permacultura. As pessoas que vêm para o curso são pessoas de todas as áreas, da tua área, da área dela, da área de cinema, da área de agricultor. Interessante, isso é importante para difundir. Médico, dono de hotel, tudo, não tem um perfil. A gente pode fazer, porque nós temos uma lista das pessoas todas que participam. Não tem um perfil definido. É muito o que tu sente que são pessoas que estão buscando. Ou seja, porque eu, para poder fazer um planejamento de uma área, eu tenho que fazer cálculo. Certo? Eu tenho que entender de drenagem, eu tenho que entender de saneamento, eu tenho que saber calcular pasto para um número X de animais, ou seja, e tem um estudo, né? Ou seja, a gente se dedica a estudar, a fazer, né? Como tu disseste, é uma ciência. É uma ciência da permacultura. E outra que, por ela ser transversal, interdisciplinar, né? Você atua em várias áreas, né? Certo, né? Porque o Bill Morris colocava isso, ou seja, da generalidade. Então, a permacultura, na verdade, é um sistema de desenho aplicado, interdisciplinar, para você promover comunidades humanas sustentáveis, de forma a tirar o máximo de proveito do espaço, impactando o mínimo possível. Né? Gandhi dizia o seguinte, né? O planeta é abundante e tem para todos, mas não tem para a ganância de todos, respondendo à tua pergunta. O problema do progresso, que se fala, etc., que como a parte ambiental, os ambientalistas são ecochatos, ou que não sei do que, tem um erro grave nisso, é que as pessoas não querem produzir, o pessoal quer enriquecer com aquilo. Ou seja, não tem como nós ser todo mundo enriquecendo com isso. Esse é o problema. Eu entendo que é difícil para mim também colocar, eu sei que é difícil para as pessoas ouvir, né? Mas assim, aonde tem alguns ricos é porque tem alguns pobres, né? Que era a nossa época dos reinados, era isso. Tinha uma pebre vivendo na miséria e o rei lá dentro do castelo vivendo abastadamente, né? Com uma situação caótica ao redor, né? Entende? Como a Tati está colocando, ou seja, o vizinho aqui põe veneno, eu perco boa parte das coisas que eu planto, não tenho que eu fale para ele. Entende? Não tem argumento, não adianta, o cara faz o que ele quer, ele está no território dele, é aí que eu te digo que a Tati está colocando, ou seja, nós temos que ter, a gente fala em sociedade e nós não vivemos numa sociedade, na verdade nós não vivemos numa sociedade, né? Sociedade, né, tem um conjunto de pessoas que estão de acordo com algumas normas de convivência, o que não acontece, né? Pois é, exatamente por isso que eu fiz aquela pergunta. Até onde vai o alcance, como multiplicar, se você tem um acompanhamento da multiplicação. Vem aqui, eu não sei quantos cursos também, gostaria assim, de quantos cursos vocês, só para ter uma ideia de quantos cursos vocês fornecem ao ano, enfim, já sabemos que são de várias procedências, e essas pessoas levam esses conceitos, elas são impactadas, muitas delas são impactadas pelas informações, até porque vêm cruas para cá, e a pergunta é até onde elas levam, né, a imagem, a noção, o conceito efetivo de permacultura, se vocês têm alguma ideia de como elas desenvolveram isso a partir do curso que vocês... Eu acredito que em torno de 5, no máximo 10% do grupo muda a vida em função daquilo ali e toca para frente, né? Muitos mudam a forma de viver, algumas coisas, né? A maioria, né? Mas assim, de assumir tudo,
e tentar até ir para o campo e fazer alguma coisa, tu tem tipo um 5%. Claro, na né? verdade nós não vamos acreditar, porque seria uma utopia, né, de que todos sairiam daqui, mas eu acho que deve oferecer alguma gratificação na medida que 4%, 5% ou 6% levem pelo menos a noção básica. Vocês estão construindo toda uma ciência da permacultura, né? Tati, quantos cursos e quais os enfoques dos principais cursos? Qual é o tempo de duração desses cursos, o enfoque principal? Como a gente falou, a permacultura envolve várias coisas. Isso. Porque ela tem uma visão sistêmica de conjunto e que várias partes têm que estar conectadas para um todo funcionar. Como assim a gente pode usar a imagem do nosso corpo? Então, é claro, pode ter um especialista do fígado, mas se você não entender como é que o fígado está ligado com o resto do corpo, na verdade você não provê uma cura real. E a permacultura, ela oferece, então, uma possibilidade de cura real. E isso é uma coisa difícil de assumir, né, pelo indivíduo. Então a gente faz esse curso geral de permacultura, que é um curso de 9 a 10 dias, que a gente faz uns 4 desse por ano. E depois tem quase uma dezena de cursos que detalham coisas que a gente fala no curso total. Então o curso de agricultura orgânica, que envolve agroflorestas, os cultivos orgânicos, como é que é ser orgânico? Né? Como é que faz uma coisa integral? Então, orgânico não é só não usar veneno. É como que eu faço uma entrada e saída de insumo e produtos de uma forma que isso se retroalimente e tenha um resultado gigantemente superior a qualquer agricultura de insumo. Aprender a fazer adubo, né? Aprender coletar semente. sempre aprender a reduzir a quantidade de energia necessária, porque a natureza ela faz isso, ela é muito eficiente, né? A gente é ineficiente, nossos motores são ineficientes, a gente com o nosso corpo é ineficiente, a gente gasta muito mais energia do que o necessário para fazer as coisas, e isso tem consequências, porque existe nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, então eu tenho uma quantidade de coisas ali para ser transformado e para se mover, não só no planeta, como no contexto de uma propriedade, como no meu corpo, como... Então eu preciso gerenciar na realidade o que eu tenho, os recursos, os bens. Então tem esse cursão de permacultura, que dura esses 10 dias, a gente faz ele de 4 ou 5 vezes no ano, porque às vezes a gente faz fora daqui também, né? Mas aqui a gente faz 4 vezes, mais ou menos um por estação. E depois então vai ter a agricultura, esse detalhamento de como é que a gente pode fazer agricultura. Água, como o João estava dizendo, como é que a gente pode manejar água? Existe um manejo no solo, existe um manejo da água que cai nos telhados, existe uma forma de tratar a água, existe água do esgoto para tratar, existe água de torneira, então tem uma gama gigante de assuntos. Aí é o manejo sustentável de água. De água. Depois nós especializamos em bioconstrução, então tem vários cursos de bioconstrução, às vezes a gente foca só em trabalho com terra, às vezes a gente trabalha com palha, tem um curso só de geodésicas, tem o curso de produção de sementes, então conforme a necessidade de destrinchar uma parte ali desse grande corpo, claro, vocês montam... A gente monta o curso, também um pouco em função da nossa agenda, né? Às vezes não dá para oferecer todos os cursos, tem 1, 2 anos que às vezes a gente não consegue Agora, fazer algum curso. janeiro, por exemplo, nós temos um curso que a gente dá todo ano em Atibaia, no Rio de Janeiro, né? Numa fazenda. Itatiaia. Então. A gente dá uma consultoria lá, nessa fazenda, então agora montamos um curso lá. Geralmente 1 ou 2 por ano, julho e janeiro, esse ano vai ser em janeiro, né? No trabalho... desculpe, conclui, pode. Que é importante para nós, quando nós, a partir da nossa visão de como as coisas podem melhorar, nós damos a liberdade para o indivíduo dele apreender o que ele é capaz de apreender. E a gente sabe que o mundo, as coisas aconteceram por causa das pessoas. Então, por mais que a gente tenha uma instituição e um instituto, isso é um CNPJ, isso só está movimentado porque eu e o João estamos aqui todo dia sustentando, arcando com toda a responsabilidade, com todas as despesas, com tudo. Então, a gente sabe que as pessoas que vêm no curso, algumas têm uma postura que elas vão assumir, uma responsabilidade, elas vão encarar um certo desafio. Né? Dessas a gente tem aluno que já tem um centro dele há 8 anos, outros... Então a gente está em contato com o que alguns alunos que realmente assumiram vão fazer. Outros mudam realmente, a grande maioria muda a sua forma de pensar, compreende as coisas a partir de um outro viés e conforme é possível na vida deles eles aplicarem aquilo, eles vão aplicando.
Alguns não podem porque tem uma situação de emprego num apartamento, numa cidade, mas ele já é uma semente para, né, ou divulgar a informação, ou para no momento que ele possa fazer alguma coisa que contribua mais para esse coletivo. Certo. Eu, antes de passar para a Bruna, que na verdade é a produtora desse nosso projeto lá no arquivo, eu queria fazer uma última consideração, uma última colocação, uma pergunta para vocês da minha parte, que é o seguinte, exatamente, o arquivo detém lá o acervo de um trabalho que tu fizeste maravilhoso na década de 93, né? 25 anos, 26 anos atrás, que foi um despertar muito grande, foi uma contribuição maravilhosa que tu destes para Bagé. Então eu tenho a certeza, pelo semblante de vocês, pelo conhecimento de vocês, da gratificação pessoal de vocês em exercer, em viver esta ciência, né? Com conhecimento e com a aplicação de vocês. Isso não paira nenhuma dúvida, o trabalho que vocês colocam à disposição do nosso planeta, não é da nossa cidade, colocam do nosso planeta. Eu vi que fiquei feliz até por exatamente onde eu quero chegar na colocação. Tu foste palestrante ou deste uma oficina num encontro ou num seminário de arquitetos da Sociedade de Arquitetura do Rio Grande do Sul, né? Então aquilo ali que me fez despertar, inclusive, incluir esses diálogos, chamar vocês para esses diálogos, porque a gratificação pessoal naquilo que vocês exercem, nesses cursos, nesses ensinamentos, não é essas dúvidas. E qual é a gratificação, ou quais são os embates ou as barreiras que vocês enfrentam nesta luta diária de ganhar o espaço da permacultura na sociedade contemporânea? Ou seja, eu acho que é significativo vocês estarem lá na Sociedade de Arquitetura, porque vocês estarem junto a outros centros de permacultura, vocês estão alimentando os conhecimentos de vocês, mas tratando com iguais, né? Então essa saída para dentro da comunidade, quer dizer, aonde que está a gratificação, aonde que estão as barreiras também que vocês encontram para isso, que caminhos vocês têm que traçar para abrir esse leque dentro, né, do universo coletivo para a permacultura. Bom, esse seminário, por exemplo, foi um seminário federal, na verdade, tinha pessoas de todo o Brasil, né? Já os títulos, uma das palavras, por exemplo, bioconstrução, foi criada por um amigo, né, que foi meu professor, um dos meus professores de permacultura, então já é uma coisa que está dentro da academia, que foi iniciada pelo movimento de permacultura, né? Então dentro da permacultura eu tenho agricultura orgânica, agrofloresta, manejo de água, bioconstrução, né, energias renováveis, isso tudo está dentro dessa plataforma, né? Porque a gente atua em todas essas áreas, né? Bom, então, e a pessoa que estava como debatedora na minha mesa tinha sido uma aluna minha 20 anos atrás. Hoje é uma arquiteta formada, né, que está trabalhando exatamente com isso, né? E praticamente quase todo o público ali estava querendo trabalhar com construções naturais e entrar nessa parte toda, né? Eu dou um outro exemplo. Quando a gente começou isso, fomos várias vezes a Brasília, fazer reuniões com ministérios, né? Colheram êxitos dessas reuniões? Aí que eu vou chegar. Ou seja, a nossa ideia primeiro era que nós tínhamos uma intenção, isso há 20 anos atrás, né, de que a palavra permacultura entrasse nos editais. Certo? Essa era uma intenção verdadeira, real que a gente tinha, né? Ou seja, e hoje já está. Então, por exemplo, a Fundação do Banco do Brasil, né, que nós lemos ontem, recebemos um e-mail deles, abriu um edital para fazer trabalho em Minas Gerais. Nesse trabalho vai ter recurso para agrofloresta, é uma coisa que a gente trabalha, né? Biodigestores, certo? E cisternas de ferro-cimento. São três coisas que estão dentro da área da permacultura, que nunca o Banco do Brasil tinha entrado em nada dessas áreas. Foram áreas que eu tenho certeza que foi a partir dos trabalhos que se fez pelo Brasil afora. Em Minas Gerais, eu fiz essas três coisas. Eu trabalhei com recuperação de área em agrofloresta, numa bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, projeto que concorreu a um prêmio internacional. Fomos um dos 5 concorrentes de um prêmio internacional, né? Aqui não sabem, nem ficam sabendo, né?
Montamos cisternas em lugares que chove tipo menos de 700 milímetros por ano, passam mais de 7, 8 meses sem chuva, né? E sistema de saneamento como biodigestores e coisas desse tipo. Então, hoje eu vejo isso como andamos, uma parte, né? Poderia ter sido mais, né? Mas estão caminhando. E já está em editais a questão da permacultura, né? Então isso é um retorno disso, né? Esse trabalho que a gente está fazendo na Amazônia vai para 5 anos, né? Até o ano passado, a gente parou no ano passado, né? Nós estamos em 2019, né? Nós montamos um centro, ou seja, foi aberto um edital, né? Entraram em contato para eu fazer um primeiro contato com eles, né? Nós fomos para lá, eu e a Tati, uma reserva extrativista, Tapajós Arapiuns, são 600 mil hectares mais ou menos, na beira do Tapajós, em Alter do Chão, em Santarém, e a ideia era montar um centro de permacultura dentro da reserva, onde tem 72 comunidades, para começar a trabalhar vários cursos com eles, né? Resolver problema de água, de saneamento, a produção de alimentos sem queima, ou seja, a floresta em pé, como a gente diz, né? Corta e planta mandioca, e planta não sei o que, sem queimar. Faz 5 anos que nós estamos tocando isso lá, né? Então, assim, como a Tati diz, na verdade, o nosso trabalho tem muito mais referência fora daqui do que aqui. A nossa intervenção é muito mais fora do que aqui, né? O que está faltando para essa intervenção também acontecer mais sistematicamente aqui? É que existe uma dificuldade em entender o que é permacultura, certo? Então o pessoal separa, assim, não, as pessoas encontram comigo, o senhor faz casa de permacultura? Não existe isso, entende? Ou seja, a dificuldade de entender por quê? Porque, como eu estava colocando, a forma do nosso estudo separou tudo, entende? E é um problema isso, né? Porque como nós estamos com tudo separado, a gente não está vendo o todo. E a gente dá um exemplo no curso que é muito clássico, assim. Se tu vê qualquer filme ou estuda sobre a guerra, como é que os generais organizam a guerra? Eles pegam o mapa mundi, né? Tinha um brinquedo War, aquele que a gente jogava, né? Então tu pega o mapa mundi e você começa a andar com seus exércitos no mapa. Então o que acontece? Por que eu trabalho no mapa? Porque eu tenho uma visão espacial. Quem trabalha na sua fazenda a partir de uma visão espacial? Para quase ninguém. Então o que a gente faz? Fazer com que a pessoa tenha um olhar para aquele... Porque as coisas já estão aí, eu tenho que mudar o olhar com relação a elas. Esse que é o segredo, certo? Quando a gente fez o trabalho de arborização urbana aqui, né, a Tati um dia numa escola fez eles observarem uma árvore. O que vocês estão olhando? A árvore. Tem folha, não tem folha, tem folha. São todas as folhas igual? Eu acho que são. Não, eu acho que não. Tem umas diferentes. Como que uma árvore tem folhas diferentes? Então tinha uma parte da árvore que estava coberta de erva de passarinho. A árvore está morta. Certo? A erva de passarinho vai matar a árvore. Agora, se eu não pego, não paro e não explico, as pessoas não sabem. Então a gente diz que quando eu conheço, eu reconheço. Se eu não explico para você, que não é da área, que vive num outro, né? São outros planetas dentro de um planeta só aqui. E você explica determinadas coisas, a pessoa começa a enxergar diferente, né? Ou seja, e esse é um pouco o segredo da questão. Todo o tempo do curso a gente trabalha o que a gente chama de leitura da paisagem. Ou seja, como é que eu leio a paisagem? O que você está vendo, né? Eu, outro dia parei o carro perto do quartel ali, no passo do 11, acho que chama, né? Uhum. E tinha 2 capivaras, né, pastando. Né? E eu parei o carro e disse para a Tati, fique olhando as capivaras. As pessoas vão passar perto e não vão ver. E a gente ficou parado com o carro, as pessoas passando na calçada, elas não viram. Porque se você está relacionado com as coisas, tu começa a estudar. Aqui tem lá na agronomia, Tati, como é que está na academia essa questão da permacultura? Tu que é egressa do curso de agronomia, não só aqui em Bagé, mas de um modo geral, o que tu tem percebido a respeito disso? Na agronomia... Aqui tem uma professora que fala o nome permacultura e uma frase logo depois para definir o que é, porque existe esse instituto, então ela ouviu falar disso. Fora isso, a permacultura não existe na agronomia, e eu fui fazer agronomia porque eu vi como uma faculdade que teria algo a ver com a permacultura, porque a agronomia você tem... ciência da terra, né? Da terra com plantas, da terra com animais. Você tem a parte de construções rurais. Então, na verdade, o agrônomo, ele teria que ser um permacultor, porque ele teria que chegar numa propriedade e ver
como é que é esse galpão, como é que eu ligo isso com o gado, que galpão que é para gado, que é para galinha, como é que eu integro isso com a horta, eu produzo a comida do animal ou eu não produzo, eu vou ficar comprando tudo. Então ele teria que fazer esse exercício que a gente faz na permacultura. Como que a gente pode utilizar essa base, esse conhecimento para as crianças? A gente pode fazer trabalhos nas escolas, né, a partir da base, né, do ensino fundamental. Trabalhando com os professores primeiro. Porque sempre fica isso assim, como é que faz com as crianças? Tem que trabalhar o professor primeiro, porque o professor está querendo comprar anel, botando mais maquiagem, botando salto alto, as pessoas estão preocupadas com isso. Tu não sai, tu não tira nada daí. Nada daí. As pessoas estão preocupadas com a aparência. E a aparência de umas coisas, o que é aparência? Aparência não é nada. Então, está tudo muito superficial, né? Superficial demais, né? A gente não está... E hoje todo mundo tem opinião, você já viu? Você entra na internet, todo mundo opina. Opina sobre a Amazônia, sem nunca ter ido, opina sobre não sei aonde, todo mundo opina. Sobre qualquer coisa. E agora a gente estava analisando outro dia, ou seja, a minha opinião de 20 anos de experiência sobre uma coisa é igual ao outro cara que aprendeu ontem. Está no mesmo peso. A informação não vale nada. Você já viu que a informação não vale mais nada? Nada. Pode vir um cientista e dizer, olha, nós estamos num processo onde nós podemos entrar numa crise climática violenta dentro de 20 anos. Aí o outro diz, eu não acho. Sim, mas com base em que você está não achando? Com base em nada. É a minha opinião. Sim, mas a tua opinião vale o quê? Nada. Né? Então nós estamos numa crise hoje, porque a informação passou a não valer nada. Essa é a verdade. E todo mundo é jornalista. Todo mundo dá uma opinião, já viu? Né? Então, assim, é uma crise profunda. Então, se me pergunta para as crianças, o que nós temos que fazer? Começar pelos professores. Começar pelos professores. A gente tem um projeto aqui que chama Raminho Verde, que é focado para crianças. E o que a gente tenta criar aqui é um espaço para elas se deseducarem, né? Não é que a gente faz aqui coisas sem educação. Quer dizer que a gente oportuniza ela de aprender coisas que ela não aprende em casa, que ela não aprende na escola, que ela não vai aprender na faculdade e que vão criar uma dissociação interna nela extremamente danosa, que é a dissociação homem-natureza. Então, no momento que o homem está se vendo separado da natureza, é como o João falou, ele vai destruir, porque ele não entende que ele é aquilo, ou que ele é parte daquilo, ou mais, que ele é dependente daquilo. Nós somos filhos do planeta e dependentes do planeta. Mas no momento que eu acho que existe uma ciência que automatiza, que me emancipa de uma maneira que eu viro um corpo completamente autônomo e independente da Terra, eu estou numa espécie de loucura, que me coloca numa situação muito perigosa diante do que eu tenho que enfrentar na realidade, no meu dia a dia, na minha vida, né? Então a permacultura ela vai tratar com o básico de maneira simples. Morar, comer, ter água, conectar tudo isso, procurar ser uma pessoa integral. Então as crianças precisam começar a ouvir um pouco essas palavras. Mas é como o João falou, quem vai falar isso para elas? Não, a professora não sabe, a mãe não sabe, o tio não sabe, a irmã não sabe. Então a gente também tenta trabalhar como uma porta que de alguma forma também, como o João falou, tem o suprafísico, de alguma forma a alma é atraída para uma informação e acaba descobrindo coisas. Então por que eu, no contexto de ter crescido em São Paulo, não sou apaixonada pela cidade? Eu vejo aqui em Bagé as pessoas acham São Paulo maravilhoso, acham isso tudo lindo. Mas por que elas se atraem por isso? Por que eu me atraí pelo campo e não pela cidade? Então existem disposições internas que vão ajudar as crianças também a se orientarem por um lado ou por outro, né? Por um caminho ou por outro caminho. E é interessante que quando a gente começa um trabalho com escolas aqui, a gente fez com 8 escolas na verdade, existe, no fundo, existe uma sede das crianças por uma outra questão. Que está tão acostumada com a TV, com o celular e com a forma da aula, não sei o que ele está naquilo. Mas a hora que você como que vira uma chave, né, e começa a fazer uma outra abordagem, uma outra questão, tu vê que ali dentro tem um ser ali, uma alma que está querendo algo diferente, né, que está querendo um chamado diferente. Né? Aumenta a percepção, né? Isso, né? Então quando surgiu o trabalho da arborização urbana, ou seja, a Tati despertou para isso, que precisava trabalhar a parte de sensibilização. Então assim, a gente tinha dados de que as árvores estavam morrendo, nós tínhamos dados, etc, etc. Ou seja, tinha um compêndio de informação técnica, certo? Que poderia levar à reflexão que temos que fazer alguma coisa. Só que isso não está sendo suficiente.
Até que a gente montou uma forma de falar para as pessoas, né, que a árvore é um ser vivo, que ela tem trocas assim, assado, que elas conversam, que não sei o quê, e que não é uma coisa mística, que é uma coisa científica. Hoje eu posso provar que as árvores entram em contato. Há tanto tempo atrás não se podia falar disso, que achava que o cara era doido. Mas hoje tem cientificamente se prova isso, né? Então eu posso abordar isso, né, e está apoiado, entre aspas, pela ciência. E quando tu começa a tocar isso, né, tu começa a ver que houve um despertar disso, né? O projeto que foi feito em Bagé da arborização foi superior ao que foi feito em Nova York. Na apresentação que eu fiz na universidade aqui, eu botei Nova York, Los Angeles, vírgula, Bagé. Porque a gente, assim, quando saiu o tema que Nova York estava fazendo o levantamento arbóreo da cidade, virou um assunto internacional. E o nosso em Bagé não era assunto nem em Bagé. Isso é uma coisa da mediocridade nossa, ou seja, o jornalista daqui não consegue ver que tem importância o que tu está fazendo, porque ele não consegue medir pelo fato, ele tem que medir pela audiência. Verdade. Então é uma coisa que tu não consegue sair da crise, porque eu não consigo pegar uma cidade dessas que é uma coisa parada, estagnada há décadas, há séculos, e transformar numa outra coisa, porque nem as próprias pessoas daqui conseguem ver o que é bom que está acontecendo aqui. Tem que vir alguém de fora dizer que é bom. Ou seja, isso é um aspecto da mediocridade. Então não é o que está sendo dito, é quem disse. Então se vier um ator da Globo aqui e disser que o que eu estou fazendo é bom, aí as pessoas vão vir para cá. Pô, isso é mediocridade. Entende? Ou seja, tem que ser bom, porque eu estou enxergando que é bom. Né? Porque as crianças começaram a fazer poesia sobre as árvores na cidade, começaram a fazer vídeos sobre as árvores, fizeram poemas, desenharam árvores, as professoras, o pessoal que trabalha com a merenda, etc, começaram a querer fazer os viveiros dentro das escolas. Isso é para nós a permacultura, ou seja, porque eu vou fazer uma cultura de reverência e de amor às árvores que vai perpetuar dentro de uma escola. Ou seja, aí se tu me pergunta o que nós vamos fazer, uma nova educação, a partir disso, né? De valorizar, da criança saber que de uma semente sai uma árvore, que ela vai plantar aquela semente, e que aquilo vai brotar quantos dias depois, né? Quanto de terra ela vai botar em cima, se tem que estar frio, se tem que estar quente, que são coisas normais do clima, das coisas, se está molhado, se está frio. Ou seja, nós estamos perdendo isso. Por quê? Porque nós estamos só clicando, estamos achando que nós vamos resolver tudo clicando na internet, e não funciona assim. Né? Então é feito em a mão suja, né? com calo do trabalho, né? Então assim, hoje a notícia é assim, né? Tanto de gente da esquerda como da direita, eu nem ligo isso. Me perguntaram outro dia, eu digo, eu vou para frente, para mim não tem de esquerda nem de direita, eu não vejo partidos, porque o problema do país são os partidos hoje, porque partidos são partes, eu estou separando por partes.